O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo o ser humano. A palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude, todos nós recebemos graça por graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele nos deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A ti vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de render o nosso coração em adoração a Ti, contemplando da Tua glória e recebendo graça por graça. E a maior de todas as graças é celebrar hoje o dia do Teu nascimento. Obrigado pelo Teu amor que nos envolve.
Obrigado pela tua graça que nos alcança nesta celebração. Queridos irmãos e irmãs, desde a noite de ontem, com a celebração da Eucaristia, da missa da noite, ou como alguns chamam, missa do galo, nós estamos saboreando, nós estamos compreendendo um pouco mais da manifestação de um Deus tão grande, que ao mesmo tempo se faz pequeno na fragilidade de uma criança, para nos resgatar, para nos trazer a comunhão de volta. Vejam os textos que a liturgia da palavra coloca para cada um de nós no dia de hoje. Fala exatamente de um cumprimento, de uma promessa feita por parte de Deus. A primeira leitura vai nos apresentar o motivo da nossa alegria. A primeira leitura de hoje vai dizer o seguinte: alegrai-vos e exultai, ao mesmo tempo, ó ruínas de Jerusalém. O Senhor consolou o seu povo e resgatou Jerusalém. O autor sagrado, ele fala que é possível se alegrar, que é possível experimentar a exultação de uma intervenção poderosa de Deus. E ele ainda diz assim: olha ao redor, olha as ruínas, olha para as situações, mas contemple agora a mudança, contemple agora a ação do Todo-Poderoso, que vem em favor daqueles que mais necessitam. E ele continua dizendo: o Senhor desnudou o seu santo braço aos olhos de todas as nações, todos os confins da terra hão de ver a salvação que vem do nosso Deus. Bom, para entendermos um pouco mais do contexto da celebração que estamos vivenciando, a gente precisa olhar para o Antigo Testamento, sobretudo o livro do Gênesis, as origens, para compreender que a partir da escolha equivocada dos nossos pais, ou seja, com a escolha e ali, a queda original, a relação entre Deus e o homem ficou estremecida. A relação entre o Criador e a criatura ficou estremecida. Porque Deus quis? Não. Porque na liberdade humana, o homem naquele momento não soube assumir realmente algo que fosse capaz de fazer com que essa relação pudesse se desenvolver de forma harmoniosa. Mas ao escolher o pecado, ele se envergonha e ele foge do Criador. O Criador vem ao encontro, Deus se manifesta, mas ele se esconde. O bonito é que Deus nunca desamparou o ser humano. Deus nunca nos desampara. Talvez você possa pensar: ah, padre, mas eu sou tão pecador. O bom é a gente ter a consciência de que somos pecadores, de que por vezes nós realmente seguimos um outro caminho, mas a gente não pode se esquecer que o Senhor sempre propõe para nós um caminho de retorno. Ele sempre propõe para nós um caminho de segurança. E quem é esse caminho? Quem é esse caminho? Quem é esse caminho, gente? Jesus. Jesus é o caminho que nos traz de volta para a harmonia na Trindade. Jesus é o caminho que nos traz de volta para essa comunhão. E é isso que vamos perceber em toda a liturgia da palavra de hoje. O motivo da nossa alegria é esse presente que vem do céu para cada um de nós. A segunda leitura de hoje, retirada da carta aos Hebreus, vai dizer o seguinte: de muitos modos Deus falou aos homens. Quando a gente olha para esse texto da segunda leitura, a gente precisa recordar exatamente
as intervenções que Deus realizou ao longo de toda a história. Deus falou através dos profetas, e vimos agora a primeira leitura, retirada da profecia de Isaías. Deus falou através de tantos homens que Ele foi levantando ao longo da história. Deus propôs um caminho de reconciliação, fazendo aliança com o seu povo. Mas, chegada à plenitude, o Verbo se encarna. A palavra, ela assume um corpo. Um corpo. Isso aqui é questão de fé, é dogma de fé. Jesus, a palavra encarnada, o esplendor da glória do Pai, como vamos ver ao longo dessa segunda leitura, Ele assumiu a nossa condição humana, exceto o pecado, mas Ele assumiu a nossa condição humana, e ao assumir a nossa condição humana, Ele se apresentou, e volto aqui à pergunta que eu fiz, Ele se apresentou como este caminho de reconciliação. Ele se apresentou como este caminho em que nós voltamos então para essa harmonia, em que nós voltamos para essa comunhão. A palavra de Deus, feita carne, habitou entre nós. A palavra de Deus feita carne continua operando em nosso meio, continua agindo poderosamente em nosso meio pela ação do Espírito Santo, nos fazendo compreender inclusive a dignidade de filhos que nós possuímos, uma vez que fomos batizados e portanto inseridos, enxertados em Cristo, para vivermos a vida de Cristo. É algo grandioso, querido irmão, querida irmã. Nós não somos frutos do acaso. Nós não somos descartáveis. O Senhor nos trouxe de volta. Esse é o motivo da nossa alegria nessa manhã. Esse é o motivo de nós estarmos aqui no poder do Espírito Santo, entoando os louvores do Senhor, cantando as maravilhas que Ele realiza em cada um de nós. Ele é o esplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta o universo com o poder de sua palavra. Tendo feito a purificação dos pecados, Ele sentou-se à direita da majestade divina nas alturas. Ele foi colocado tanto acima dos anjos, quanto o nome que Ele herdou supera o nome deles. De fato, a qual dos anjos Deus disse alguma vez: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei? Ou ainda, eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho? Mas quando faz entrar o primogênito no mundo, Deus diz: todos os anjos devem adorá-lo. Ele entrou na nossa história, Ele entrou em nossa vida para gerar vida em cada um de nós. É interessante porque quando nós ouvimos o Verbo habitou entre nós, essa palavra ela vai vir do grego, e a gente precisa entender o que quer significar. A compreensão do texto fala de tabernáculo. Olha que interessante. Tabernáculo, para nós católicos, em nossas igrejas nós conservamos a Eucaristia num tabernáculo. Portanto, estamos falando de uma presença atuante que continua conosco ao longo da nossa história, porque Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Sabe, irmãos, às vezes a gente pode, diante das situações que nós enfrentamos, até nos questionar: será que Deus realmente está comigo?
Será que Deus realmente tem cuidado da minha vida? Será que Deus realmente tem me sustentado? E nós podemos dizer com toda a convicção: Ele tem nos sustentado. Nós podemos dizer com toda a convicção: Ele tem cuidado de cada um de nós. Sabe por quê? Não é o texto de hoje, mas o texto bíblico vai nos apresentar que quando ainda éramos inimigos da cruz de Cristo, quando éramos inimigos da cruz de Cristo, Ele ali já nos amou. E ao nos amar, Ele se entregou por nós e nos trouxe para perto. Nós somos amigos do Senhor. Nós somos amigos do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E na medida em que nós vamos cultivando essa amizade, na medida em que nós vamos treinando o nosso coração para compreender a vontade e a comunhão com Ele, toda a nossa vida vai sendo transformada e vai então se apresentando como uma manifestação do amor de Deus. A igreja nos convida durante 8 dias a celebrarmos com a mesma intensidade a alegria da noite de ontem, a alegria do dia de hoje. É Natal, é Natal. O próprio Deus tomou a iniciativa de nos trazer para perto, com a nossa adoração, com o nosso louvor, possamos assim agradecer pela vida nova que somente Ele pode conceder a cada um de nós. No princípio era a palavra, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Feche seus olhos um instantinho e agradeça por esse amor. Agradeça por essa graça da encarnação do Verbo de Deus. Vai dizendo obrigado pelo dia de hoje, em que a igreja nos convida a recordar o nascimento do Senhor. Agradeça por esta celebração que você participa. E se alguma situação tem tentado tirar do teu coração essa alegria do Santo Natal do Senhor, eu te apresento a entregar a Ele nesse momento. Se você tem passado por algum momento difícil na sua família, peça ao Senhor que a alegria do nascimento do menino Jesus possa transformar todas as coisas neste dia. Se tem alguém na tua casa que precisa desse encontro, apresente-o ao Senhor nesse momento. E vai deixando que no teu coração a presença do Senhor possa dissipar todas as trevas. A presença do Senhor possa dissipar tudo aquilo que tem tentado ofuscar o brilho da glória dele em sua vida. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te,
exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Liga sua voz e cante. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para... Nossas vozes, vim para adorar-te. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno,